Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos caminhar com Jesus? Tô chegando, tô acabando de chegar do plantão. Deu tempo de tomar um copinho d'água para entrar aqui, né? Para estar com vocês, fazer a reflexão de hoje, né? Hoje nós estamos na terça-feira da segunda semana da Quaresma, né? Ainda me recuperando do maravilhoso encontro de jovens com Cristo que a gente teve diversas coisas, né? Mal deu para me não deu para arrumar as coisas ainda. Tô aqui entrando para ver, né? Mal deu para ver as coisas, mas tá tudo bem, tamo aí, né? Então, estamos aí nas organizações, né? Esperando o povo chegar. Nossa liturgia de hoje tem uma passagem muito importante, sabe? E como sempre uma passagem que merecia ser melhor cuidada pelas pessoas, sabe? Melhor acompanhada, melhor entendida. Mas não tem problema. É hora da gente aqui junto participar e partilhar dessa passagem com as pessoas, né? Vamos esperar mais um pouquinho, ainda tem uns minutinhos para o povo chegar, então a gente não vai se adiantar, né? Mas é interessante a questão do falar e do fazer, né? Estamos nós aí, daqui a pouquinho a gente começa, né? Daqui a pouquinho a gente vai iniciar a nossa reflexão, daqui a mais uns poucos minutinhos, né? Eu estou aqui vendo se entra se entra direitinho o que eu estou aqui, que eu costumo pegar, né? A leitura que eu pego no site Sem Beber, né? Opa, entrou, consegui. Entrou direitinho, né? Vai dar para a gente participar. E acho que é muito, muito, muito oportuno essa leitura no dia de hoje, né? Entrou alguém que entrou. Oi, Lázara. Boa noite, paz e bem. Seja muito bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente vai começar, tá, Lázara? Só dá 35. Que daqui a pouco já deu 34, né? Eu hoje cheguei correndo. Mal cheguei, já entrei para fazer as coisas, né? Pronto, já deu 35. Vamos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços, põem roupas com longas franjas, gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos sois irmãos. Na terra não chamais ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Né? Sabe, a gente está lendo aqui uma passagem do Evangelho de Mateus, né? já mais para o final do Evangelho de Mateus, né? E que Jesus começa falando alguma coisa muito estranha e que a maior parte das pessoas não consegue entender. Então vamos prestar atenção. Ele começa falando assim: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Bom, vamos nos lembrar, os mestres da lei, como o nome diz, são os grandes estudiosos da lei. Né? Na Igreja Católica hoje em dia seriam os que entendem do Código de Direito Canônico, são os mestres da liturgia, são aquelas pessoas que sabem os detalhes dos cânones, do que está lá no cerimonial do bispo, do que está no Código do Direito Canônico, naquela coisa. Os fariseus são aquelas outras pessoas. O fariseu era um partido político. Lembre-se que na época de Jesus não havia separação propriamente entre o Estado e a religião. Então, havia uma mistura. O fariseu era um grupo religioso, mas era também um partido político. Né? E eles são aqueles que acreditavam que o segmento rígido da lei era o que levava à salvação. Você deve conhecer pessoas assim na igreja hoje em dia. Né? Mesmo que você que esteja me ouvindo não seja um católico, eu garanto que tem alguém lá na sua congregação, na sua comunidade, na sua paróquia, seja no seu grupo, que é super rígido. Não, nessa hora tem que fazer isso desse jeito, dessa forma, não, porque isso está escrito desse jeito, dessa forma. Né? Sabe, os documentos todos certinhos, cita lá a regra. Né? Esse é o fariseu. Né? E eu vou dizer que eu conheço um monte de gente que, entendeu, deixa os fariseus no chinelo. Entrou alguém aqui, Vinícius, eu não sei, mais e bem, Vinícius, eu não estou te reconhecendo, mas qualquer um que chegue à minha live é sempre bem-vindo. Paz e bem, meu irmão. Garanto que você conhece gente assim. Garanto que você conhece pessoas que são extremamente rígidas, que se sair um pouquinho para o lado, as pessoas já estão erradas.
ou se não fizer tal coisa, está errado. Tem que ser exatamente daquele jeito. Esse é o fariseu. E aí Jesus surpreende, porque ele reconhece a autoridade do mestre da lei e do fariseu. Lembrando que em vários momentos há um antagonismo entre os fariseus e o Jesus, entre os mestres da lei e Jesus, entre os escribas e Jesus. E Jesus diz, eles têm autoridade. Muita gente deve olhar isso e falar assim, mas eu não estou entendendo isso. Mas aqui a gente tem que observar duas coisas. Primeiro, eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Ou seja, Jesus está dizendo, essas pessoas se dedicam a isso e elas têm autoridade para isso. É como se Jesus falasse assim, fulano estudou o Código de Direito Canônico e ele tem autoridade para interpretar o Código de Direito Canônico. Fulano é um liturgo, estudou profundamente a liturgia e tem autoridade para interpretar a liturgia. Ele não discute isso. Ele vai além. Deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. É muito interessante essa posição, porque Jesus não fala assim, a lei está errada. Jesus não fala, vocês não devem seguir a lei, mas ele faz uma observação, uma pequena observação. E essa pequena observação muda tudo. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. E aí é que é estranhíssimo, porque nota bem, o fariseu vivia para pregar a lei. Ele vivia de observar a lei. E Jesus fala, eles falam e não praticam. E aí é claro que muitas pessoas vão olhar e vão dizer assim, Bernardo, isso não faz sentido nenhum. Né? Isso não tem nenhum sentido, não pode ser, porque o fariseu vive para praticar a lei. Sim, Djalma, oi Duraci, boa noite, paz e bem. Sim, eles vivem para praticar a lei, mas eles não praticam. Sabe, é muito impressionante porque você vê isso o tempo todo. Não porque tem que ser assim, tem que ser cozido, tem que ser frito. Obrigado, Djalma, muito obrigado pela lembrança. Obrigado, Duraci. Sabe, as pessoas, elas não prestam atenção na lei. E logo em seguida ele diz e fala assim, amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros. Bernardo, eu não estou entendendo o que ele está falando. Você não está entendendo o que ele está falando porque você não pegou ainda o contexto. E é muito comum isso hoje em dia. É muito comum um tipo de pregação legalista que torna a vida das pessoas insuportável. Né? Você vira e fala assim, a pessoa tem que estar em estado de graça para comungar. Tá. Beleza. Então basta ela se confessar. Não, porque ela tem que ter uma contrição perfeita. Ah, tá. E então, se ela se confessou e a consciência dela não a acusa, ela pode comungar. Não, porque ela pode ter uma consciência laxa, ela pode ter uma consciência pétrea, ela pode não estar perfeitamente. Peraí, mas ela vai comungar quando? Ou, como eu já vi, não, você tem que fazer um propósito quaresmal, mas ninguém pode saber do seu propósito. Se alguém souber do seu propósito caiu por terra. Aí vamos supor que o seu propósito seja não comer chocolate. Um grande amigo seu te dá uma barra de chocolate. Ah, vamos dividir essa barra de chocolate? E você diz o quê? Não, não vou dividir com você, não. Ou pior, não, depois a gente come. Porque se você disser que não fez da abstinência de chocolate, a abstinência sua não vale. Ou você apresenta a pessoa, sei lá o quê, de uma restrição que é
extremamente difícil de ser cumprida, às vezes impossível. Ou que não pode ser cumprida sem um esforço gigantesco. Isso faz sentido. Mas, Bernardo, eu consigo. Tudo bem, você é o rei da cocada preta, você é o azeitona da empada, você consegue, maravilha. E quem disse que o outro consegue? E o pior é que muitas dessas pessoas que são super rígidas, às vezes são piores do que aquelas que eles cobram rigidez. Sabe, é uma coisa que não faz sentido. Eu não posso colocar nas pessoas pesos tão grandes que elas não possam suportar. Eu não posso exigir delas um segmento de uma religião tão difícil que elas não consigam seguir. Eu não posso transformar a religião num segmento de lei tão cego em que eu nego a graça às pessoas. Vira e mexe, eu vejo pessoas se debruçando na rebimboca da parafuseta para negar alguma coisa a alguém, para que as pessoas não possam ter, porque eu acho que tem que ser assim. Sabe, parece que é um grupo de pessoas que querem que nós vivamos eternamente na Quaresma e nunca cheguemos à Páscoa. Deixando muito claro, existe um grupo de pessoas que deseja que a gente viva numa eterna negação da graça, no eterno. A graça não é para você, o amor de Jesus não é para você, Deus não vai te perdoar nunca. Deus morreu, caiu, está no sepulcro e vai continuar no sepulcro para você o resto da vida. Ele nunca vai ressuscitar, ele nunca vai te salvar. Sabe, é absolutamente impressionante esse tipo de coisa. E o pior é que, não raro, esses super rígidos não praticam a rigidez. Pior ainda, às vezes são capazes de achar na regra a exceção que é suficiente para eles, mas não é suficiente para o outro. Ou são capazes de pegar a Sagrada Escritura, ver pedaços na Sagrada Escritura para acusar os outros e para inocentar a si próprios. Eles não têm o mínimo pudor em exigir mais dos outros e não fazer. Mas, Bernardo, qual é a saída, então? Justamente essa é a saída. Justamente é você admitir que até onde você pode ir. Olha, até aqui eu consigo ir. E eu falo disso. Eu peço aos outros isso. Mas isso tem que partir do outro, não de mim. Qual é a regra de ouro de Jesus? Como você deseja ser tratado, trate os outros. Então, eu quando vou olhar para uma pessoa e vou dizer algo para uma pessoa, eu não posso nivelar por mim, eu tenho que nivelar por ela. Até onde ela pode ir? Até onde ela aguenta? Eu não posso exigir uma carga moral de uma pessoa se ela não pode ter a carga moral. Como assim, Bernardo? Vamos pensar uma pessoa, vamos fazer assim uma alegoria. Vamos pensar uma pessoa que foi educada numa alcateia de lobos, onde a cada momento da vida dela, ela tem que lutar pela sua posição dentro dessa alcateia, porque se ela não lutar dentro dessa posição, ela é morta pelos outros. Ou seja, a pessoa foi criada num ambiente de violência, num ambiente de opressão, num ambiente onde todas as relações são relações de poder e que, se eu não me garantir,
eu vou morrer. Aí a gente resgata essa pessoa, traz ela para dentro da nossa igreja, nossa comunidade, resolveu acolhê-la. Eu posso exigir que essa pessoa não seja violenta. Você nunca mais vai ser violento com ninguém. Eu posso exigir isso nesse momento? Não posso. Essa pessoa não conhece o amor. Como é que eu posso exigir amor de quem não conhece o amor? Como eu posso exigir perdão de quem não conhece perdão? Como eu posso exigir compaixão de quem nunca recebeu compaixão? Como é que eu posso exigir uma continência de alguém que nunca viu continência na vida? Bernardo, nós temos que exigir moralidade das pessoas, mas se ela vivia num ambiente amoral, como eu posso exigir moral de quem nunca viveu? Como eu posso, por exemplo, se eu recebo uma pessoa na igreja que está afastada da igreja, sei lá, 30 anos? Pessoal, essa pessoa não sabe mais a nossa religião. Eu não posso exigir dela que ela cumpra todos os ditames da religião, porque ela não tem a mínima condição. E vamos transpor isso agora para um grau menor. Você tem condição de cumprir todos os ditames da religião? Você acha realmente que tem? Porque se não tem, como é que você vai cobrar dos outros? Não é mais justo, mais certo, mais santo, mais misericordioso que você conheça bem a pessoa, entenda os seus limites, as suas dificuldades, entenda até onde ela pode ir e estabeleça isso como porto seguro? Uma Bernarda, ela não vai fazer esforço nenhum. Perfeito. Tudo bem. Vamos partir daqui. Vamos partir daqui. Deixa essa pessoa descansar. Ela foi ferida pelo mundo. Ela sofreu muito já. Deixa ela descansar um pouco. Dá um momento de calma, de tranquilidade, de carinho, de cuidado. Agora ela está restaurada. Agora ela está bem. Então agora vamos lá. Fulano, você já está bem, você já recuperou suas forças, já se sente amado, acolhido, incluído, se sente protegido nessa comunidade de fé. Vamos começar a caminhada de novo? Bernardo, vamos. Beleza. Vamos fazer esse pouquinho aqui? Só isso que você vai me pedir, Bernardo? Só isso. Mas faz isso com amor. Faz isso com muita espiritualidade, faz isso com muito desejo de fazer. Faz isso para agradar a Deus e a todas as pessoas que você conhece. Bernardo, será que eu consigo? Se você não conseguir, Deus reconhece o teu esforço e vai entender o seu limite. Mas tenta. A pessoa vai tentar. Vai falhar uma vez, vai falhar 2 vezes, você esteja do lado da pessoa. Seja o braço que a segura, seja a pessoa que a sustenta. Se necessário, dê as suas costas para aqueles que querem fazer mal, querem criticar as pessoas, proteja ela. Que você seja o anteparo dessa pessoa para o mundo hostil, até para aqueles que na nossa religião desejam condená-la. Em algum momento ela vai cumprir essa primeira etapa, oferece uma segunda, sempre leve, sempre tranquilo, não dê peso demais, não adianta. Não dá uma carga que a pessoa não pode suportar, porque a falha é inevitável. Bernardo, mas você está pegando muito leve. Mas eu estou mesmo, eu estou, porque Jesus é o mestre do fardo leve. Oi, Torre, boa noite, paz e bem. Jesus sabe do seu limite. Ele não vai te dar algo que você não possa fazer. Por que então que nós temos que dar algo a pessoa não pode fazer? É melhor que uma pessoa caminhe, mesmo que pouco, numa quaresma, em
encontre a Páscoa e se fortaleça na Páscoa, para que mais adiante caminhe pouco numa quaresma, encontre a Páscoa e se fortaleça na Páscoa e continue caminhando. Do que aquela pessoa que recebe um fardo tão grande, tão pesado, que não consegue dar um passo e fica parado lá no caminho, na eterna quaresma, sem nunca ver a Páscoa. Amém? Bom, essa é a reflexão de hoje, né? Ufa! Achei que quase que eu passei da hora, né? É claro que não é um limite oficial, mas eu tento fazer no máximo meia hora de reflexão, né? 5 primeiros minutos é para chegar ao povo, a gente lê o Evangelho, né? Como sempre, eu não olho o relógio, né? Então já aconteceu de eu falar mais de meia hora, mas eu tento manter meia hora, porque também vocês têm outras coisas para fazer, outras necessidades, compromissos, né? Não tem por que eu ficar criando um compromisso, né? Fala sobre o rapaz índio. O Torre está pedindo para eu falar sobre um rapaz, né? Eu conheci ele em algumas lives do CIMIDO, Conselho Indigenista Missionário, que é um órgão da CNBB, né? Um órgão da CNBB relacionado à vida, né? Vamos dizer assim, a pregação para os indígenas, né? E infelizmente, né, o Vitor Patachó, um garoto de 21 anos de idade, né, estava lá na comunidade com seu filho, uma criança pequena. E tinha uma festa com barulho infernal. Aí ele foi lá. Pessoal, por favor, aí, diminui o som aí, as crianças querem dormir e tal. Sabe, é aquela coisa que eu juro que eu não entendo. Eu juro que eu não entendo. Assim, não era um pedido absurdo. Né? Não era. Com certeza não era um pedido absurdo. Com certeza era algo plenamente razoável de se fazer. Infelizmente, a resposta foi o assassinato do Vitor. Resolveram assassinar o Vitor. E a gente não entende. Não é possível se matar uma pessoa por um motivo tão fútil assim. Né? Nós que somos seguidores de Jesus, nós sabemos que a gente vive por Jesus. A gente pode até ter que morrer por Jesus. Acontece. Agora, por que alguém faz uma coisa dessa? O único motivo razoável, o único motivo que passa pela minha cabeça, não é razoável, mas a única coisa que a gente entende disso é uma profunda relação de desprezo com a vida dos indígenas. Porque, vamos falar sério, se alguém no Rio de Janeiro fosse morto porque o som estava muito alto, era dias e dias falando nos jornais. Ia ter reportagem, ia ter uma série de movimentos, as pessoas iam questionar isso, né? Iria ser cobrado uma apuração exemplar, mas infelizmente ele é um indígena. E eu digo mais, se o Conselho Indigenista Missionário da nossa regional não tivesse se manifestado, talvez ninguém soubesse disso. Essa é a função profética da igreja. Sabe, a igreja mostra o mundo onde o mundo está errando. E toda vez que a gente despreza a vida, a igreja vai se manifestar. Terezinha, você está chegando na hora da bênção, né? Eu vou me despedir, eu vou deixar a minha bênção, né? E o EJC continua. Ah, não, aí você perdeu. Eu falei da EJC logo no início. Eu falei que eu estava maravilhado com a EJC. Foi uma coisa linda, fantástica.
né? Eu falei, já tinha falado ontem, né? E falo de novo. O EJC é uma experiência maravilhosa, foi muito bom, né? Não tenho palavras para dizer a minha felicidade em ver tantos jovens juntos, recebendo uma série de outros jovens, né? Ver no meio de uma grande pandemia se fazer esse tipo de encontro, né? Não tenho palavras para agradecer as nossas dirigentes, né? A Lívia, a Raquel, a Thaís, não tem palavra para agradecer a força dessas 3 mulheres, não tenho palavra para agradecer a todos os jovens de todas as equipes que nos ajudaram, que criaram a JC e que receberam aquele bando de jovens, né? Primeiro JC a voltar a funcionar na Arquidiocese do Rio. Sim, sim. E digo mais, hein? Digo mais. Tem muita JC que não sei se vai voltar. E tenho certeza que esse ano ainda esse grupo vai fazer um segundo encontro. Não é porque eles são fabulosos, não, apesar de serem. Apesar de me ensinarem muito, o grande motivo é o seguinte: eles têm um compromisso de levar os jovens a se encontrar com Cristo. E isso é que dá força a eles. Pessoal, já passei da hora, né? Mas um dia desses a gente fala mais sobre a JC, é só ter um momento legal na Sagrada Escritura. Até lá, deixo a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Carla, chegou na hora da bênção. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre. Parabéns, Deus abençoe. Obrigado, Carlos. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, vamos cuidar, vamos nos dedicar, mas nunca colocar um fardo pesado nos ombros dos outros. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida, vamos em paz. Amanhã, às 19h30, a gente se encontra. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.